Olá, pessoal. Nós estamos aqui então nessa confusão, né, do dia a dia com o nosso novo normal, gravando aí o estudo nessa tarefa para os esforçados que continuam querendo conhecer um pouco mais sobre doutrina espírita, continuam querendo ter as luzes, ter o consolo, principalmente nessa época de tanto aprendizado, né? Ninguém falou que o aprendizado era fácil, esse está sendo um nível hard, mas hoje a gente está aqui a convite, né, do pessoal de segunda-feira para fazer um estudo com vocês. Um pouquinho diferente, menos interativo, sujeito a alguns barulhos da casa. Então, se alguém abrir a porta ou se alguma criança gritar mamãe, não se preocupem, tá tudo certo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do é dando que se recebe. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente falar um pouquinho sobre essa questão. Só um instante. Pronto, vamos lá então. Ó, essa questão do é dando que se recebe, a primeira vez que ela aparece assim com essa frase, né, pra gente, é na oração pela paz, que é conhecida como oração de São Francisco, né? Depois a gente vai contar uma historinha bacana sobre ela. Então, lá nessa oração, a pessoa que fez a oração tá falando assim: ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa oração ela é conhecida como oração de São Francisco, mas não existe na história nenhuma evidência de que tenha sido São Francisco que fez essa oração. Na verdade, o primeiro registro que a gente tem é dessa oração ter sido publicada em 1912 em um prospecto religioso francês, e depois ele foi replicado próximo da Primeira Guerra Mundial, ele foi replicado pelo Vaticano com uma foto de São Francisco atrás, mas não necessariamente juntando a oração com São Francisco. Mas a partir daí houve a disseminação, né, desse panfletinho religioso, e a oração ficou conhecida como oração de São Francisco, que está ótimo, porque está super alinhado, né, com a filosofia de vida de Francisco de Assis, né? Foi bem essa de doação, e é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, olha, André Luiz, né, pela psicografia de Chico Xavier, já falava com a gente o seguinte: nunca se esqueça de que todas as vantagens ou benefícios que desfrutemos da vida são empréstimos de Deus. Ou seja, tudo que a gente tem, né, pensando no que a gente vai dar, tudo que a gente tem de material não é nosso, né? A casa não é nossa, o dinheiro não é nosso, a roupa não é nossa, é tudo empréstimo de Deus para a gente conseguir fazer essa viagem, né, dessa encarnação agora e conseguir ser o melhor possível. Ainda assim, o que a gente recebe de material, o que a gente deve tentar fazer? Multiplicar, né? Tanto para garantir a nossa vida, né? Porque nós estamos encarnados no planeta Terra, precisamos alimentar, precisamos vestir, então precisamos ainda da questão financeira, precisamos ainda da questão material, porque é essa a forma que a gente vive. Mas o que a gente tem de material, a gente também deve tentar multiplicar a fim de ajudar as pessoas, né? Seja o próximo mais próximo, seja o próximo que está longe da gente. O que o Evangelho nos fala lá na parábola dos talentos? Um senhor, então, ia viajar, chamou seus 3 servos. Para um, ele deu 5 talentos, para outro, ele deu 2 talentos, e para um, ele deu 1 talento. Olha que servo esperto, que senhor esperto, quer dizer. Ele reconheceu a capacidade de cada servo seu e deu a cada um aquilo que era possível, aquilo que ele achava que o servo ia conseguir multiplicar, né? Igualzinho Deus faz com a gente, né? Para alguns ele deu uma missão muito importante. Então ontem eu estava vendo o filme do Divaldo, né? E aí a gente vê o tamanho da missão que foi dada por aquele espírito, né?
não foi a missão que foi dada para a gente, né? Pelo menos não para a maioria de nós. Então, nós estamos aí, né? O Divaldo é o servo lá com 5 talentos, a gente é o servo com 2 talentos. Tomara, né? Vamos ver aí na história. Então, o senhor viajou e aí o servo ganhou 5 talentos, foi lá, multiplicou os talentos por mais 5, o que ganhou 2 multiplicou por mais 2 também, e o que ganhou 1 não multiplicou por nada, ficou com medo de perder, foi lá, enterrou o talento e esperou o senhor voltar. Quando o senhor voltou, o que ele falou? Com o servo que tinha 5 talentos e multiplicou mais 5, você fez tudo direitinho, foi fiel no pouco, vai ser fiel no muito, vem cá ficar comigo. A mesma coisa com o servo que fez 2. Quando chegou no servo que fez 1, aí o servo só entregou para ele e falou assim: eu fiquei com medo, porque o senhor ceifa onde não semeia, e aí eu fiquei com medo de perder e tá aqui, o que você me deu eu tô te devolvendo, né? E aí o senhor fica bravo, né, na parábola e fala: você não foi fiel, pode ser lançado lá fora, onde haverá choro e ranger de dentes, né? Essa parábola é bem o que a gente, né, faz com os talentos que Deus deu pra gente nessa encarnação, né? Tem gente que vai ter muito mesmo, tem gente que vai ter pouco, e aí nós não estamos falando só de possibilidade material, nós estamos falando de missão de vida, né? Tem gente que a missão de vida vai ser mais grandiosa no sentido de atingir muitas pessoas, vai ter gente que continua tendo uma missão grandiosa, mas a missão é com poucas pessoas, às vezes é só com o núcleo familiar, não importa. Deus não está pedindo para quem ganhou 2 ter 5 na volta. Está pedindo para multiplicar mais 2, né? Porque ele é justo e bom. Então, seja qual for a nossa missão, seja o que for que a gente recebeu, né? Que a gente consiga dar mais do que aquilo que a gente está recebendo, né? Essa é a proposta da parábola, tá? E a gente falou muito sobre a questão material, né? Que é empréstimo de Deus. Então, na verdade, quando a gente está multiplicando, né? A gente está, na verdade, fazendo crescer, né? Essa economia divina. Mas podemos falar também daquilo que é nosso mesmo, que é o dom do Espírito, né? Daquilo que nos foi dado como dom de Espírito, que é o que a gente tem para dar para a vida, né? E aí, eu faço uma reflexão com vocês. O que a gente tem dado para a vida, né? O que a gente tem dado, né, para a gente pensar no que a gente vai receber. Tem uma história anedótica muito curiosa, né, que certa vez a história é contada assim: um rico queria dar um presente de aniversário para um pobre e, ironicamente, ele pegou um balde todo bonito e encheu de lixo. E aí foi lá e deu o balde para o pobre. Aí o pobre foi lá, pegou, jogou o lixo fora, lavou o balde, deixou super limpinho, encheu de flores, foi lá e devolveu esse balde para o rico. Moral da história: a gente dá aquilo que a gente tem de melhor. Então, essa é uma das primeiras reflexões que a gente vai fazer. O que a gente está dando para a vida, já que é dando que se recebe, né? O que eu estou dando para a vida? E aí eu posso fazer essa reflexão em cima daquilo que eu estou recebendo, né? A vida está muito difícil, a vida está pesada, né? Eu estou recebendo é muito problema, eu estou recebendo é muita chateação, muita dificuldade. Vamos refletir no que a gente está dando? Já que, né, é uma lei, né? A gente sabe que existe uma lei que rege o nosso universo, né? E nós espíritas sabemos muito bem dessa lei que já foi descrita tanto nos livros da codificação quanto nos vários livros de André Luiz e de Emmanuel, que chama lei de ação e reação, né? Então, para cada ação, uma reação. Para aquilo que eu dou, é aquilo que eu estou recebendo. Aí muita gente vai falar assim: mas não é possível, né? Eu estou sendo uma pessoa bacana, eu não estou destratando os outros, eu estou trabalhando e ainda assim minha vida está cheia de dificuldade, cheia de limitação. Aí a gente vai entrar com outro conceito espírita, que é o quê? Da reencarnação, das penas e gozos futuros que está lá no Evangelho, né? Então pode ser que hoje realmente eu esteja dando o melhor de mim, eu esteja sendo uma pessoa bacana, me esforçando para melhorar, e ainda assim a vida tem me presenteado com algumas lições mais difíceis. Mas o que a gente sabe? Que lá no passado, pode ser que eu tenha dado para a vida uma coisa não muito legal. E hoje, nessa encarnação, porque a nossa trajetória ela é eterna, né? A gente está sempre colhendo os frutos daquilo que a gente plantou.
Pode ser que hoje eu estou aí colhendo os frutos do que eu plantei na minha última encarnação. Mas não tenham dúvida, não tenham dúvida. Deus é sempre justo e bom. Ele nunca vai dar para a gente um retorno daquilo que a gente não fez ou do que a gente não precisa, né? Então, nesse momento, se você está tentando ser o seu melhor e ainda assim você não está recebendo o melhor da vida, saiba que dentro da justiça divina você está colhendo exatamente aquilo que você plantou, né? A gente já viu essa frase em vários lugares, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que eu plantei no passado, não tem jeito de ir lá cavucar a terra, tirar a semente de dentro e desplantar. Plantei lá, ação e reação, vou receber hoje, com certeza. Mas o que eu estou plantando hoje? Porque essa é a reflexão que a gente precisa fazer e é a que a gente pode fazer. Porque não adianta ficar lamentando o que foi feito no passado, né? Mas o que eu estou plantando hoje? Em relação a dar e receber, né? O que eu estou dando hoje de mim? Para pensar no que é que eu estou recebendo de volta. Ou o que eu estou dando hoje para pensar no que eu vou receber no meu futuro. Então, hoje eu preciso dar o meu melhor, porque no futuro eu vou receber aquilo de bom que eu plantei hoje. Então a gente tem sempre que pensar nessa possibilidade e na justiça divina. Agora, ser bom, né? Plantar coisas boas para receber coisas boas não é uma tarefa fácil, né, gente? André Luiz já citou aí em um dos livros dele que contra os nossos parcos anseios de luz, a gente ainda tem milênios de sombra. E é isso mesmo, né? No nosso processo evolutivo, a gente provavelmente errou mais do que acertou, né? Estamos aqui hoje aprendendo, recebendo da vida o que a gente deu lá no passado, né? Mas, normalmente, principalmente nas situações em que a gente é pego de surpresa, quando a gente aí toma uma fechada no trânsito, ou quando a gente recebe uma resposta mal-humorada de alguém que está, né, atendendo a gente, ou de alguém com quem a gente convive, qual que é o nosso primeiro impulso? Nosso primeiro impulso é de revidar da mesma forma como a gente foi tratado. Isso é normal, né? Nós todos estamos nesse processo de evolução e isso ainda vai acontecer algumas vezes, mas é necessário que nós, que nos propusemos a estudar a doutrina espírita, que estamos aqui agora refletindo em dar e receber, possamos entender que se nós não pusermos a nossa vontade, a gente não vai modificar o nosso hábito. Qual que é o nosso hábito? De revidar com rebeldia, com reclamação, às vezes com agressividade, quando alguma coisa ruim acontece com a gente. Natural, né? Emmanuel diz natural, né? Processo evolutivo, consequência de processos evolutivos anteriores. Mas hoje a gente tem que se propor fazer uma coisa diferente, né? Nós que estamos aqui buscando, a gente precisa propor a modificar esse hábito. E isso é treino, né? Emmanuel também fala, olha, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, das primeiras vezes vai ser muito difícil mesmo da gente se segurar quando receber uma coisa ruim da vida para não dar de volta aquela mesma coisa ruim. Uma resposta atravessada, né? Uma resposta agressiva. Nós vamos ter que respirar fundo, né? Encher a boca com a água do Chico, né? Que é isso, você enche a boca até você engolir tudo, você fica mais calmo e consegue dar uma resposta melhor. Para quê? Para que a gente faça esse treino de sair de uma espiral, que é de responder sempre com o mesmo impulso aquilo que foi dado para a gente, para a espiral de quem quer ser melhor. E quem quer ser melhor precisa aprender a dar o que tem de melhor em si, mesmo se o entorno te impulsionar a dar o que você tem de pior. Então, nós precisamos, isso é treino, isso é leitura, isso é prática do bem, que não é uma coisa fácil, com certeza, mas que precisa ser trabalhada, porque senão nós não vamos sair da nossa inércia de reagir na mesma medida em que nós fomos cutucados. Né? Então, isso é importante que a gente faça esse treino, cada um vai saber aí onde aperta, né? O seu calcanhar,
onde que a pedrinha está apertando no sapato para entender, né? Eu sei, por exemplo, a minha é trânsito, né? Eu no trânsito eu preciso respirar fundo várias vezes, já tenho melhorado muito, algumas ainda sou, sou uma ogrinha, mas já identifiquei e já estou tentando me melhorar. Cada um vai conseguir identificar. É aquele filho que te responde atravessado, é aquele patrão que está sempre pegando no pé, né? O importante é a gente se conhecer e ir devagarzinho também, não achar que vai conseguir mudar tudo de uma vez, né? Vamos escolher aí, ó, qual talento que eu vou trabalhar nesse momento para conseguir multiplicar e conseguir melhorar essa questão de dar o que eu puder de melhor. Agora, estou pensando assim, tudo bem, Gabriela, você está falando aí, gente, não me apresentei, né? Meu nome é Gabriela, desculpa, trabalho na casa há muito tempo. Mas a gente fica pensando assim, né? Algumas pessoas, poxa, mas eu, né, tô fazendo o que eu posso, assim, eu tô tentando melhorar, tô sendo esforçadinho, tô tentando me melhorar todos os dias, e ainda assim, as coisas não estão dando certo para mim, não é possível que eu fui tão ruim, né, na última encarnação. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Pode ser que às vezes agora a gente está recebendo o que plantou, né, na última encarnação, mas a gente precisa acreditar na lei de ação e reação, que é uma lei divina, para acreditar que plantando coisas boas agora, dando coisas boas para as pessoas que estão à nossa volta, é isso que a gente vai receber de volta, porque isso é lei, gente. Não foge da lei, né? Deus criou uma forma muito justa de administrar o universo, que é a lei de reação e reação. Então, não tenham dúvida que o que a gente der é o que a gente vai receber. Nesse livro aí de André Luiz, no Libertação, André Luiz fica com um instrutor que chama Gúbio. E esse instrutor Gúbio está tentando salvar a Margarida, que é uma pessoa, né, um espírito muito querido para ele, de um processo obsessivo muito importante. E aí, o Gúbio, ele sabe que não vai conseguir chegar lá e salvar a Margarida direto, né? Ele não vai conseguir chegar lá e salvá-la de todo o processo obsessivo, até porque a própria Margarida se envolveu nesse processo obsessivo. Então, ele vai ter que ir devagarzinho, por vários caminhos indiretos para conseguir salvá-la. E aí, o que que o Gúbio faz? Primeiro, ele identifica, né, quem são os chefes dos obsessores. E aí, ele tenta sensibilizar um dos chefes dos obsessores, que chama Saldanha. E aí o Saldanha vivenciou uma situação quando encarnado de dificuldades familiares nos quais a esposa dele e a nora dele faleceram de forma violenta, e depois que a esposa e a nora faleceram, o filho enlouqueceu e foi internado no manicômio. E ele, muito de mal com a vida, pensando, né, como assim? Por que isso tudo aconteceu? Eu fui injustiçado, e a partir de uma injustiça que aconteceu comigo, todo mundo foi, a nora suicidou, a esposa morreu prematuramente, o filho enlouqueceu. Então, Gúbio vai lá e, com toda a sensibilidade, ajuda o Saldanha a despertar tanto a nora quanto a esposa, né, que estavam naquele processo de enlouquecimento temporário depois da desencarnação, obsidiando sem querer o filho, né, que ainda estava encarnado. Então, o Gúbio vai lá, ajuda a despertar as duas dessa questão da loucura em que elas estavam logo após a morte. Com isso, elas se afastam, o filho melhora, e aí o Saldanha, que era um dos obsessores que estava lá, né, no centro do processo de obsessão da Margarida, começa a ajudar o Gúbio. E aí, a partir daí, a história vai ficando muito bacana, porque dessa ajuda, Gúbio começa a ajudar várias outras pessoas do entorno da casa da Margarida, e, por fim, ele consegue libertar a Margarida do processo obsessivo, mas de forma indireta, ajudando várias outras pessoas, para que, com essa ajuda, Gúbio, que é um espírito muito iluminado, sabia que se a gente der para a vida uma coisa, nós vamos receber da vida essa coisa também. Então, ele entendeu que se ele ajudasse o entorno, ele não conseguia ajudar diretamente a Margarida, mas se ele ajudasse o entorno, ele conseguiria ajudar a Margarida. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque é da lei que aquilo que a gente dá para a vida, a gente recebe.
Então, Gúbio, que tinha muita fé nessa questão e certeza, né? Ele, através do auxílio a várias outras pessoas, né? Ele multiplicou aí os 5 talentos que ele tinha recebido e, com isso, ele conseguiu o intento dele, que era salvar, né, desse processo obsessivo, um espírito que era muito querido para ele. Então, mostrando para a gente, né, que na poupança divina, às vezes a gente faz investimento para não receber necessariamente nessa vida, não, mas para receber nas próximas vidas, tendo essa crença tranquila, né? Repousando nessa crença tranquila de que Deus nos dá aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente der para a vida é exatamente o que a gente vai receber de volta. Lá na doutrina espírita também, nós vamos encontrar em várias fontes, né, essa questão da importância da gente estar alinhado, né, com a vontade divina e de dar aquilo que a gente pode dar de melhor para a vida, porque a gente vai receber isso de volta, né? Lei, o trabalho, né, o serviço, né, o doar-se em favor do próximo é uma lei natural. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 674. Necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, por isso mesmo é uma necessidade, né? Por trabalho aqui nós estamos falando só de profissão? Não, de toda ocupação útil, de tudo que eu puder fazer para melhorar a mim mesmo e melhorar o próximo. E esse é um movimento de doar-se, é um movimento permanente de doação. E é dessa forma que Deus arquitetou a evolução dos espíritos, uns ajudando os outros, uns trabalhando em prol dos outros, um doando-se para os outros. E dessa forma nós vamos recebendo aquilo que a gente plantou através desse movimento de doação. Emmanuel, lá no Fonte Viva, fala: o espírito de serviço é o processo normal da evolução. Ou seja, não adianta a gente querer fazer como o servo que recebeu um talento e por medo foi lá e enterrou. Eu vou devolver aquilo que eu recebi. Não. O serviço exige que aquilo que a gente recebeu, a gente multiplique para que a gente possa doar aquilo que a gente recebeu multiplicado e ajudar cada vez mais pessoas. Então, essa é a proposta que a gente está fazendo com essa reflexão. O que você tem recebido na vida? Como você tem multiplicado os dons que você tem recebido? Não precisa multiplicar por 5, como, por exemplo, o Divaldo fez, a Madre Teresa fez, mas dentro da nossa esfera de ação. Como que a gente está multiplicando? O que a gente está doando do que a gente está recebendo da vida? E aí a natureza é pródiga em exemplos, né? Eu lembro muito daquela música do palpita a vida, né? Tudo palpita do grilo ao nosso Senhor, né? Então a semente vai para a cova e a semente vira uma árvore. A árvore dá frutos que vão alimentar as outras pessoas. O vento ajuda na polinização. Então a vida é doação. Desde as mais comezinhas coisas, das coisas mais pequenininhas de todo o universo que a gente consegue observar na Terra, tudo é um movimento de doação a fim de que a vida siga o seu rumo. Isso, né, se a gente para um pouquinho para ver, a gente observa a sabedoria divina nessas pequenas coisas. A natureza está a serviço dos animais, dos homens, também para auxiliar a evolução, e a gente deve se espelhar nessa questão, né, palpitando a vida, trabalhando, doando o nosso melhor, para que a gente também contribua para a evolução das pessoas que estão ao nosso lado, porque naturalmente elas também contribuirão para a nossa evolução, visto que a gente só evolui ajudando os outros, caminhando com os outros. E aí, Emmanuel fala também lá no Fonte Viva que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. Essa frase assim, a gente tem que refletir muito nela, né? Quantas vezes a gente fica assim, assoberbado com a questão do trabalho, né? Preocupado, não só o trabalho da nossa profissão, né? Mas preocupado com a questão, às vezes até da evolução, quando a gente está estudando mais doutrina espírita, e às vezes as situações elas aparecem nas nossas vidas, convocando a gente para essa questão do trabalho de doação, e a gente ou não se sente preparado,
ou alega que tem várias outras coisas para fazer na vida, eu tenho que trabalhar para sustentar minha família, eu tenho que dar conta de estudar, eu tenho um filho que depende de mim, e claro, tudo isso é trabalho santificante. Mas quando as situações elas aparecem nas nossas vidas para que a gente doe um pouco mais, para que a gente dê um pouco mais, elas são oportunidades, são convites divinos que só aparecem se a gente for capaz de aceitá-los, se a gente tiver a possibilidade, né, de aceitá-los. Deus não vai colocar na nossa vida um convite que seja maior do que a nossa capacidade. Então, quando o serviço aparece, ele é um convite para que a gente possa doar um pouco mais, e ao doar um pouco mais, podem ter a certeza de que nós vamos ser os maiores beneficiados, porque com isso a gente angaria carinho, orações, ajuda do plano espiritual, e é a caminhada que é realmente libertadora e santificante. Madre Teresa de Calcutá, né, que ajudava aí a população pobre da Índia, ela perguntou, quando foi perguntada assim, o que a pessoa precisa ter para trabalhar com a senhora? Ela falou, olha, disposição para o serviço e alegria nos lábios. Porque também tem isso, gente. A criação de Deus, a obra de Deus é alegria. Em nenhum momento o Pai coloca na nossa vida trabalhos difíceis, dificuldades importantes com as quais a gente não possa lidar com alegria no coração. Quando a gente estuda a doutrina espírita e consegue entender como tudo está encadeado na nossa vida, como a justiça e a bondade divina estão presentes na nossa vida o tempo inteiro, a gente aceita as dificuldades, os trabalhos voluntários com alegria, porque a gente percebe que esse é o caminho que vai levar a gente para santificação, para libertação, para que nós sejamos espíritos melhores. Essa figura, eu não sei se vocês conhecem, mas achei super interessante, é uma representação do caos. Caos é o primeiro deus grego, né, citado, e ele é a primeira representação da consciência divina na mitologia grega. E o deus Caos, ele é um deus gerador de realidades, de coisas a partir de um processo de cisão, né? O que a gente chama de um processo catabólico, a partir da destruição. E aí eu só fiz uma reflexão, essa pintura, ela está em Bérgamo, né? Bérgamo, que foi o início aí da pandemia lá na Europa, né? Na Itália, essa pintura é de 1500, e eu quis colocar essa reflexão para que a gente pense que no momento de caos que a gente está vivendo, né? Que é um momento ímpar na caminhada da humanidade, é um momento em que todos nós somos chamados à reflexão, mas é também um momento disruptivo, né? Como todo momento ímpar na caminhada da humanidade, em que, na espiral que a gente está passando agora, para conseguir dar um salto para um nível superior de evolução, mais do que o normal, que ódios, que disputas, que dificuldades se acentuem para que a gente aprenda a lidar com essas questões. Então, eu gosto muito quando o Ricardo Vardil fala que Deus opera no caos, e isso é verdade mesmo, né? Nós estamos vivendo um momento de caos, mas mais do que nunca Deus está fazendo presente nas nossas vidas, porque a partir desse momento de caos as pessoas estão refletindo sobre as relações humanas, sobre o convívio com a família, sobre a necessidade de se dar ao outro, de estar presente na vida, principalmente daquelas pessoas que têm menos condições materiais ou que estão passando por algum processo de racismo, né? Então isso tudo está acontecendo nesse momento em que a gente vê alguns ódios também ficarem mais acentuados, mas é necessária essa modificação para que haja essa reflexão e a gente consiga melhorar enquanto humanidade a partir desse momento de caos. Então a reflexão é: o que nós estamos dando de nós nesse momento? Nós estamos acentuando as lutas, o movimento de ódio, o movimento de impaciência, de intolerância, ou nós estamos tentando contribuir para que a vida na Terra fique melhor? Aquele pai, aquele parente que às vezes está pegando no nosso pé, a gente consegue perdoá-lo para que mais na frente a gente receba o perdão também? Aquele amigo que às vezes deserdou da gente ou fez uma brincadeira que a gente não gostou,
A gente consegue dar o perdão para ele, para que mais na frente, quando a gente errar, porque nós vamos errar dentro da nossa caminhada, ainda estamos, né, em processo de evolução, para que a gente também seja perdoado. Então, esse momento de causa é mais do que nunca o momento da gente se conscientizar da necessidade de dar o melhor de nós, de multiplicar os nossos talentos para contribuir com a obra divina, que quer que a partir desse momento a humanidade seja melhor. É uma prova de fogo, é como se fosse aquela prova super difícil da escola, né? Estamos aptos, estudamos. Agora é o momento de provar que a gente aprendeu mesmo tudo aquilo que a gente podia aprender e que a gente pode colocar em prática, se doando, dando aquilo que a gente tiver de melhor. Por quê? De novo, conforme a lei, aquilo que a gente der, a gente vai receber. Então, não tenho dúvida de que todo pensamento e ação bom que nós podemos ter nesse momento em favor do próximo, em favor de nós mesmos, das pessoas que amamos, é aquilo que a gente está plantando para colher mais no futuro. E aí, quando a gente estiver, então, plenamente reconhecido com a paternidade divina, plenamente reconhecido com essa questão de que somos filhos de Deus, aí nós vamos dar aquilo que a gente tiver de melhor, não porque a gente vai receber o melhor lá na frente, mas porque o próprio ato de dar aquilo que a gente tem de melhor já vai nos fazer feliz. Nós não precisaremos da retribuição que virá, porque ela está assentada numa lei de justiça, de ação e reação, mas isso vai ser secundário, porque a partir do momento que a gente sente a alegria de dar em si mesma, sem esperar a retribuição, nós estaremos plenamente alinhados com a questão da paternidade divina, e aí sim, seremos nós também aqueles a serem chamados de pacificadores, de filhos de Deus. E conseguiremos fazer isso que está lá na oração da paz. Seremos instrumentos de paz. Quando formos defrontados com ódio, ofensa, discórdia e dúvida, nós não daremos aquilo que estamos recebendo. Daremos aquilo que nós tivermos de melhor, que é o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade. Então, nós seremos mensageiros divinos. Nós estaremos alinhados com a mensagem do Cristo, estaremos profundamente irmanados com essa mensagem do Cristo e poderemos dar aquilo que tivermos de melhor, independente de recebermos ofensas, injúrias, ódio. Estaremos plenamente alinhados e podendo dar aquilo que nós aprendemos a cultivar dentro de nós mesmos. Jesus, né, coloca essa questão lá no seu evangelho, Mateus já vem falando isso, em várias ocasiões, Jesus mostrou esse movimento, né, de que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, mostrando para nós que esse é o caminho de doação, de dar o melhor de nós. Então, quando ele está já quase entrando em Jerusalém e contando para os discípulos o que iria ocorrer em Jerusalém, a sua crucificação, a mãe de Tiago e João pede a eles que os seus 2 filhos estejam sentados à sua direita. E Jesus fala: olha, tem certeza do que vocês estão me pedindo? Vocês podem beber o meu cálice comigo para sentar-se à minha direita? E aí fica, né, muito colocada essa questão, né, do convite que ele tem feito a gente, né, que muitas vezes não vai ser fácil mesmo. A gente sabe que o cristão no mundo, quando ele mostra uma transformação íntima, ele ainda é olhado com estranheza, porque a maior parte do mundo ainda não consegue compreender essa transformação de doação intensa, né? Muitas vezes são taxados como loucos, ou muitas vezes são até admirados, mas como se fossem santos, como se aquilo fosse impossível de fazer. E Jesus coloca para nós essa questão do serviço, né? De estar a serviço. Para ser chamado filho de Deus, eu tenho que estar servindo. Ninguém tem que me servir. Então, ele lava os pés dos seus discípulos. Ele, mesmo sendo um filho amado de Deus e tendo todo o poder, aceita a crucificação para nos mostrar exatamente isso, né? Eu não vou dar para a vida, eu não vou dar para aqueles que me crucificaram o mesmo que eu estou recebendo. Eu estou alinhado com a proposta do Pai e vou dar o meu melhor. Então, Emmanuel, na lição Quem Serve Prossegue,
que é a lição que a gente utilizou como base para essa reflexão, ele fala a seguinte frase: aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Então, dentro dessa proposta, eu espero que a gente dê muito mais do que a gente está recebendo. Que a gente possa, ao receber pedras, transformar em flores, tirar aquilo que a gente tem de melhor de dentro de nós para poder espalhar para as pessoas que estão à nossa volta. Seja com 2 talentos, seja com 5 talentos. Que a gente possa sempre oferecer o melhor, num primeiro momento, confiantes de que receberemos o melhor por justiça divina, mas no segundo momento, entendendo que o próprio ato de dar nos dará a alegria e a realização que nos fará caminhar em direção ao Pai. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos.